Amado Deus, como sou grata, porque o Senhor deu seu único filho para morrer por mim. Eu te agradeço pelo grande ato de amor que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Por hoje ter livre acesso a ti e não ser mais escrava do pecado, mas ser uma filha amada. Te agradeço pela sua infinita bondade para com a humanidade, pois mesmo nós, sendo tão imperfeito, ainda assim o Senhor é fiel e misericordioso. Pai, sei que muitas vezes tive dificuldade em falar do teu amor e de espalhar a boa notícia da salvação. Então, primeiramente, peço perdão pela vergonha que me impediu, pela falta de ousadia e pelas vezes que minha fé não foi tão grande quanto deveria. Eu quero mudar, quero espalhar a sua mensagem, ser usada por ti na sua obra. Senhor, eu peço humildemente que me ajude a melhorar em minhas falhas para que eu possa ser usada por ti. Eu te amo tanto e quero que outras pessoas tenham o privilégio de te conhecer e de caminhar com Jesus, pois eu não sei quem eu seria sem o Senhor. Cada dia que eu passei longe de ti foi doloroso, pois a minha alegria é estar contigo e te adorar. Por isso, meu Deus, eu oro ao Senhor e peço que me ajude a ser uma boa mensageira da salvação e que minha vida e testemunho sejam para te honrar, para que mais pessoas parem a viver uma nova história ao seu lado. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Amém e amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir, sem
Cristã em Missão, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao segundo trimestre de 2021. Bem-vinda a mais uma edição da revista essencial da Mulher Cristã Brasileira, elaborada com amor, especialmente para você. Este é mais um trimestre de oportunidade que Deus nos dá para que o vivamos desempenhando a nossa missão com disposição, coragem e fé. Façamos isso. Pandemia do amor. O que será que a nossa amada e querida visão missionária quer nos trazer, quer nos falar com esse tema, pandemia do amor? Em Mateus 24, do 10 ao 12, Jesus, falando sobre os sinais dos últimos dias, fez um importante alerta. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A Escritura Sagrada está se cumprindo. E, infelizmente, o que tenho percebido e presenciado é que o amor está deixando de ser praticado. Esse é um fato inegável. Como criaturas e filhos de Deus, estamos perdendo o amor pelo próximo e, consequentemente, irmãos, por nós mesmos. Um vazio existencial que tem adoecido esta geração. E a razão está no afastamento de Deus. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a sua principal essência, que é o amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Aliás, falar de amor de Deus é tão óbvio e redundante que é quase um pleonasmo, porque o amor só pode vir de Deus. Afinal, Ele é amor. O período da quarentena, motivado pela pandemia da Covid-19, revelou muitas coisas. O amor foi colocado à prova. Nunca fomos tão desafiados a manter a paz, o equilíbrio emocional e a afetividade. As redes sociais se tornaram um campo de batalha minado e perigoso. As pessoas transferiram para os relacionamentos pessoais todo tipo de maldade, intolerância e ódio. As crises se agravaram, o que apenas evidenciou que algumas coisas não estavam indo bem. Amigos viraram inimigos, familiares se dividiram e igrejas também. A violência doméstica aumentou e o número de divórcios, idem. Vivemos dias de muita tensão, medo e incertezas. Nossa rotina de vida foi bastante alterada. E como foi, hein? Meu Deus do céu, quanta alteração nós tivemos em nossa rotina. As coisas boas aconteceram, mas coisas ruins também. Pessoas próximas a nós adoeceram. Perdemos familiares, parentes, amigos e irmãos em Cristo. A necessidade do isolamento reduziu por um tempo o contágio, mas em compensação fez crescer os casos de depressão, ansiedade, compulsões e outras doenças físicas. Ainda vivemos sobre o efeito da pandemia e não sabemos até quando tudo isso durará. Expectativas mais realistas dizem que o mundo nunca mais será o mesmo. E nem precisa ser realista para percebermos isso, irmãos. É fato, é evidente que o mundo nunca mais será o mesmo. Há alguns anos, ninguém poderia imaginar que um vírus causaria tremendo impacto. Eu não imaginaria. Eu acho que isso também jamais passou pela sua mente. Acho que ninguém imaginava algo nessa proporção. Tremendo impacto que paralisaria aeroportos, estradas e alteraria a rotina das pessoas em praticamente
todos os países. Não foi algo mundial. Alterou a rotina mundial de todos. Não foi algo isolado que aconteceu aqui no Brasil ou que aconteceu lá na China. Foi algo que aconteceu em todos os países. Todos nós estamos vivendo esta pandemia da Covid-19. Era inadmissível pensar que ficaríamos isolados em casa e refém de um inimigo invisível, porém perigoso e letal. Jamais pensaríamos nisso. Estaria fora da nossa visão, do nosso alcance. Tudo começou quando uma pessoa, ao ser infectada, contagiou outra e outra. Pensando nesse crescimento exponencial e na proporção em que fomos rapidamente atingidos pelo novo coronavírus, porque foi, irmãos, rápido, né? Quando isso aconteceu lá nos meados de 2019, lá na China, nós aqui no Brasil, em nosso país, estávamos aqui, ó, bem sossegado, bem descansado, pensando ser um problema dos chineses. Imagina, isso não é problema nosso, é deles. Irmãos, e ó, instantaneamente, rapidamente, ele nos atingiu. A partir de um simples começo. Esse, em resposta, também propagássemos um outro vírus, o vírus do amor. A facilidade, amadas, é que já nascemos com ele. Está em nossa essência, em nosso DNA. Para esse vírus não há remédio nem vacina, muito menos cura. Essa é uma boa notícia. O amor é algo tão importante que precisa ser a nossa marca principal como cristã, como mulheres cristãs em missão, como servas, filhas do Deus Altíssimo. Jesus afirmou o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês deverão amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13. A relação de Deus para conosco é do mais puro e sincero e perfeito amor. Com base nesse amor, podemos e devemos amar o nosso próximo. Essa é uma ordenança do Senhor. Esse é um ensinamento que Jesus nos deixou, irmãos. É uma lição que Jesus nos deu, que nós amemos ao nosso próximo. Um novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Assim, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Amadas, nós podemos e devemos amar o nosso próximo, conforme nos orienta um outro versículo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Certa vez, Jesus foi questionado por um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus, com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, do 36, irmãos, ao 39. Escrevendo aos Coríntios, Paulo nos ensina que quem ama
é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando o outro faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. O amor tem dois lados: sentimento e ação. Precisamos de ambos os lados. O verdadeiro amor envolve palavras, mas acima de tudo, atitude e expressão visível do sentimento. O maior e mais importante plano de Deus é simples e resume-se em uma única palavra: amor. Parece, contudo, que ele está caindo no esquecimento e precisamos nos lembrar de que ele ainda existe. O amor jamais acaba. Precisamos urgentemente trazê-lo para bem perto de nós. Portanto, volte a amar e seja amada também. Permita-me voltar ao versículo bíblico citado lá no início do nosso estudo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Como sabemos, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, suficiente, inerente e infalível. Há um detalhe importante na fala de Jesus, pouco percebido no final do versículo. Ele disse que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Seja parte daquelas pessoas que continuarão amando, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Portanto, viva o amor em todas as suas dimensões. Primeiramente, receba o amor de Deus e o ame também. Depois, aprenda a amar a si mesma de forma equilibrada e saudável. E, finalmente, estenda este amor àqueles que estão à sua volta. Seja portadora e propagadora do vírus do amor. Essa pandemia não pode acabar. Quero fazer com as amadas um momento de reflexão. Quero compartilhar com vocês duas questões que a revista Visão Missionária desse trimestre nos traz nesse estudo, em especial, da pandemia do amor. Então, preste atenção na primeira questão e reflita sobre ela. Coloque em prática tudo que você tem aprendido com a Visão Missionária, com esta revista maravilhosa. Você concorda que na relação de amor que tem Deus como referência, somos impulsionadas a servir o próximo como quem serve o próprio Deus? Pois quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Como isso tem ajudado você a contagiar pessoas com o vírus do amor de Deus? Como que você tem contagiado as pessoas próximas a você com o amor de Deus? A sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, colega de trabalho, colega de estudo. E a segunda questão é, de acordo com o autor, o amor envolve palavras e ações. Como você, esta semana, pode demonstrar amor por alguém da sua família ou no ambiente profissional e eclesiástico? E aí, como que você vai demonstrar esse amor? Como que você pode demonstrar esse amor na sua família? No ambiente de trabalho, no ambiente eclesiástico, na igreja.
nos grupos que você está, que você faz parte das redes sociais, nos grupos de comunicações. Compartilhe esse amor, seja uma portadora, uma propagadora deste vírus.